Olá, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor. Como estão meus irmãos? Estão tudo bem? Glória a Deus. Manhã de domingo, hoje é dia 14. Irmãos, eu vou passar um estudo agora. Vou falar, irmãos, sobre o trono branco, viu? É preciso falar desses assuntos aí, irmão, porque eu não pinto um quadro hollywoodiano, tá? Que no final vai terminar tudo feliz, beijo romântico, todo mundo feliz, todo mundo sai ganhando, o diabo sai ganhando, os prostitutos saem ganhando, os devassos saem ganhando, os fumadores de droga saem ganhando, e todo mundo feliz, todo mundo abraça, que nem você vê nas redes sociais aí, né, escrito o quadro lá, do predador abraçando o Arnold Schwarzenegger, vê ali o inimigo se abraçando. Não, irmão. Aqui é céu e inferno. É vida eterna com Jesus ou lago que arde com fogo e enxofre. Vou estar orando para que o Senhor possa conduzir esse trabalho, para que ele possa estar na direção desse trabalho e ele possa falar com cada um de nós através desse trabalho e que o nome dele vai ser louvado através desse trabalho, tá? É para trazer louvor agora para o nome do Senhor e abrir os olhos de muitas pessoas aí que estão pensando que pode fazer o que quiser e não vai acontecer nada no final, tá? Inclusive crente. Que Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade a qual o Senhor me concede de poder estar aqui, Pai, na Tua presença nesta manhã, para poder ser uma ferramenta, Pai, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Peço que o Senhor, Pai, continue me santificando, me purificando, me separando mais da corrupção aqui no mundo, porque o diabo exerce poder neste mundo aí, Pai, amado, Sua autoridade e poder nesse mundo corrupto aí, Pai, cheio de trevas, cheio de prostituição, de fornicação, de bebedeiras e farras, Pai. Está chegando aí o véspera de Natal, Ano Novo, Natal também, Pai, amado Senhor, véspera de Ano Novo, e muitas pessoas estão se entregando às fornicações, o sexo entre solteiros, entregando as bebedeiras, as farras, as pessoas receberam o 13º, estão aí gastando dinheiro nas drogas, nas prostituições, nas bebidas, conhaque, uísque, cerveja gelada e muita prostituição e fornicação. Nós pregamos a palavra de Deus para eles e dizemos: bebemos, comamos e bebemos, que amanhã morreremos. As pessoas não estão nem aí, está fazendo pouco caso, mas a palavra está sendo pregada aí, Pai, amado Senhor. E ninguém vai ter desculpa no dia do trono branco, não, Pai. No dia do julgamento lá, eles vão estar de frente do Deus que rejeita, da palavra que rejeita, e essa palavra que nós pregamos assim, que ele rejeita, que escarnece, que zomba, que ri, que lá ele vai prestar conta das obras que tem feito aí, as suas comunicações, as suas bebês, as suas farras. E aí eles vão tremer aí, Pai, eles vão ser lançados no lago que há de como chove, Pai, Senhor. Muitos deles, Senhor, nos insultam, mas o que importa é que a palavra seja pregada, Pai. Em nome de Jesus, me capacita a pregar a Tua palavra com autoridade, Senhor, todos os dias da minha vida, Pai, independente de Senhor dos insultos, Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Também te peço também, Pai, Senhor, amarra o diabo, amarra as mãos e as pernas do diabo, Pai, coloca uma mordaça na boca do diabo e dos filhos dele que tentaram atrapalhar a Tua obra que está sendo feita aqui, Pai, através dessa pregação, desse estudo, dessa ministração, Pai. É o que te peço, Pai, fica comigo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, está chegando o final do ano aí, então, no mês de dezembro, praticamente já na metade do mês de dezembro, e está chegando as festas, né? Muita cerveja gelada, muito uísque, muito conhaque, muita caipirinha, né? Caipirinhas, muito também batidas de peixe, batidas de maracujá, de abacaxi, muita cerveja gelada, muita Heineken, muita Skol, muita Brahma, muito uísque, muito conhaque, muita vodka, muitos vinhos, né? Muita champanhe, muita fornicação também, muito sexo entre solteiro, muita farra, muita insensatez e muita embriaguez. E muitas pessoas no lançado, no lago que arde fogo enxofre, muitas pessoas partindo sem salvação, muitos corações endurecidos aí, né, irmão? Mas a palavra está sendo pregada aí, tá? Ó, Deus estabeleceu muitas regras para o seu povo, porém nenhuma sem razão. Ele não os privou do bem, mas proibiu os atos que conduzem à ruína. Todos nós compreendemos as leis de Deus relacionadas à natureza física. Por exemplo, pular de um prédio de 10 andares leva à morte em relação à lei da gravidade. Mas, quando se trata de funcionamento das leis espirituais,
alguns de nós encontram dificuldades para compreender. É isso que eu pego, meu. Às vezes, mas muitos têm dificuldade de compreender e falar, bebamos e comemos porque amanhã morreremos. Não tá nem aí. Mas, ó, não estou no branco lá, não tem desculpa, não. Vou passar para os irmãos aqui. A Bíblia fala, Apocalipse capítulo 20, fala, pregar sobre isso aqui, que eu prego sobre o céu e inferno, viu, irmão? Vou pegar aqui. Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amou por 1000 anos. Então esse anjo aqui seria um tipo de um carcereiro, ele tem esse poder para soltar os anjos, que lá em Apocalipse capítulo 9, ele solta os anjos para fazer desastre na terra, vai atingir só aqueles que têm a marca da besta, aqueles que têm a marca do Senhor, que é a santidade, ou o Espírito Santo, que é o selo, é a propriedade de Deus. Nós temos a marca de Cristo, que é a nossa marca, santidade. Na mitra da santidade está escrito santidade ao Senhor. Então nós somos selados por Deus, somos propriedade do Senhor Deus. Então o diabo não vai poder tocar em nós. É o selo, o Espírito Santo, nós somos propriedade. Já aqueles que têm a marca da besta, que é na mão direita e na testa, são propriedade de Satanás. Os anjos que vai ser solto lá, que eu sei como gafanhoto, lacusta, vão causar dor e as pessoas vão pedir a morte, e a morte vai fugir dessas pessoas. Vai atormentar por 5 meses os habitantes da terra, aqueles que têm a marca na besta. Então vai esse anjo aqui, que vai abrir lá o abismo, a chave do abismo, para soltar esses demônios, que é o Tártaro. Para quem não sabe, o Tártaro é a prisão dos demônios. Muitos demônios estão aqui na terra atuando junto com Satanás. Que tem o nome que alguns dão nome para eles, né? A pombagira, por exemplo, é o demônio da prostituição, da fornicação, sexo entre solteiros, dos adultérios. Esse demônio atua na relação sexual antes do casamento e fora do casamento. É o demônio da prostituição, que eles dão o nome de pombagira. Tem o tranca-rua também, tem o Zé Pelintra, que é da bebida, da cachaça, da droga. São nomes que as pessoas dão para os demônios. Então, eles estão atuando aqui na terra, esses demônios. Mas tem uma grande maioria que está lá no Tártaro, que é o que Deus prendeu em prisões, lá está escrito na carta de Pedro, nas cartas de Pedro, o Tártaro. E tem o Hades é o inferno, onde que vai todas as pessoas que morrem sem ser justificado, sem se arrepender dos seus pecados, esse computador, automaticamente, quando eles morrem, o corpo dele vai para a sepultura e a alma dele vai para o Hades, que é o inferno, é um lugar de tormento. E lá ele fica lá naquele tormento, aguardando até o trono branco, que vai ser após o milênio. Aí vai ser estudado o corpo dele de forma deformada, e ele vai ser lançado com o corpo e a alma num lago que arde com fogo e enxofre. Só que lá no trono branco, lá, ele vai receber o quê? O grau de condenação dele. Prostituição, fornicação, bebedeira, vários crimes que cometeu lá. Ele já está condenado, só vai resultado, vai receber o grau da condenação dele, que tem grau de condenação. O crente, quando ele morre, o corpo dele vai para a sepultura. Aqueles que receberam Jesus, que foram pelos pecados, abandonou a vida velha, recebeu como Salvador, ele foi justificado, porque ele é salvo não pela justiça dele, é pela justiça de Deus, pela justiça do Senhor Jesus, que ele é salvo. Ele recebe a Cristo como Salvador, os pecados dele é imputado em Cristo, a ira de Deus é desviada, o Filho dele, e a justiça de Cristo é imputada nessa pessoa. Então ele é justificado, é a justiça do Senhor Jesus que vai salvar ele. Então quando ele morre, o corpo dele vai para a sepultura e a alma dele vai para o paraíso, que está lá, Jesus falou lá, Lucas 23, o ladrão ainda hoje estará comigo no paraíso. Então não tem som da alma, tá? Automaticamente quando morre, já vai para o paraíso. Na parábola do rico Lázaro, o Lázaro estava no Hades, que é o lugar de tormento, e o mendigo, o Lázaro, estava no leito de Abraão, que é o paraíso. Então, automaticamente é o paraíso. Aí, o que vai acontecer? Quando o Senhor Jesus voltar na sua segunda vinda, ele vai ressuscitar o corpo dos cristãos. O corpo dos cristãos, dos nossos irmãos, que morreram, e os que estiverem vivos até esse momento, vai ser arrebatado, transformado com corpos gloriosos. Então, nossos irmãos que morreram, os corpos dele vai ser ressuscitados em glória, vai ter corpo e alma lá gloriosos. Então, essa é a nossa segunda vida. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4,
ali mais ou menos a partir do versículo 18 em diante. E também em 1 Coríntios, ele também fala da ressurreição dos corpos dos nossos irmãos. O corpo do ímpio continua no túmulo lá, como eu já falei, vai ser ressuscitado só após o milênio. Então quem morreu hoje, sem Jesus, tem garantido lá no inferno pelo menos 7 anos, pelo menos 1.007 anos, pelo menos 1.007 anos tem garantido lá no inferno lá, porque se eu voltar hoje, são 7 anos, a grande tribulação, 3 anos e meio de paz e 3 anos de sofrimento. E depois do milênio que vai ser ressuscitado. Então está garantido pelo menos 1.007 anos no inferno. E aí, mostrando para os irmãos aqui, que falando a respeito disso aqui, que esse anjo aqui, ele tem o chave da besta. Então ele vai prender o diabo por 1000 anos. Vou ler o texto aqui, os irmãos vão compreender. E viu descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, antes da serpente, que é chamado, que é diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então percebe, no capítulo 19 de Apocalipse, eu estou lendo Apocalipse capítulo 20. No capítulo 19 de Apocalipse, o Senhor Jesus vem aqui na terra, junto com a igreja, faz guerra contra o anticristo, ou falso profeta, e o diabo, a trilogia satânica. Essa é a primeira grande rebelião. Aí Jesus vence esse e lança o anticristo e o falso profeta no lago que arde com fogo e enxofre. Ou seja, o anticristo e o falso profeta, eles vão inaugurar o lago que arde de fogo e enxofre. Ninguém inaugurou ainda o lago que arde com fogo e enxofre. Ninguém inaugurou. Todos que morrem sem Jesus vai para o Hades, que é o inferno em grego, ou Sheol, que é inferno em hebraico. Então vai lá esperando o julgamento que vai ser lançado com corpo e alma no lago que arde com fogo e enxofre. Então o falso, a besta, o anticristo e o falso profeta, eles foram lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. E aí o diabo, ele é preso por 1000 anos, que é aqui, falou aqui, que seria preso por 1000 anos, que vai ser instaurado o reino milenial. Aí Cristo vai reinar com a igreja durante 1000 anos, nós vamos ser sacerdotes e reis aqui na terra, nos 1000 anos. Após os 1000 anos, Satanás vai ser solto da sua prisão para enganar as pessoas que viveram aqui no milênio. Porque sabemos que no livro do Apocalipse, o Senhor vai lançar 21 flagelos, os 7 selos da lei de Deus, as 7 trombetas da lei de Deus e as 7 taças da lei de Deus. Após todos os flagelos que vai ter no livro do Apocalipse, ainda vai viver muita gente ainda. Então, a igreja vai governar aqui na terra, junto com Jesus Cristo, durante 1000 anos, vai ser 1000 anos de paz. A natureza vai ser restaurada, o leão vai comer palha com o boi, em Isaías capítulo 11, que fala a respeito disso. 1000 anos de paz. E aí, que o diabo vai estar preso. Por enquanto, o diabo está solto ainda, viu? Está em 1 Pedro capítulo 5, o versículo 8. O vosso adversário anda de redor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Então o diabo está solto e está fazendo estrago e está seduzindo as pessoas. O que o diabo faz? O diabo dá o que a carne do homem quer. O que o homem quer? O homem quer fornicação, sexo entre solteiro. O que o homem quer? O homem quer cerveja gelada. Então o diabo dá cerveja gelada. O que o homem quer? O homem quer droga, quer cocaína, quer crack. Então o diabo dá o que a carne do ímpio quer. Então veja bem, então nós lutamos contra 3 adversários. A carne, nosso desejo egoísta, a nossa carne, a natureza velha pecaminosa, o mundo e o diabo. O papel do diabo é dar o mundo, que a carne quer. Então ele é o sedutor da humanidade. Quando enganou Adão e Eva lá, que foi a proposta dele, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Seja um Deus em si mesmo, não obedeça a palavra não. Não fica debaixo da lei de Deus não. Manda Deus tomar conta da vida dele. Vive a sua própria vida do jeito que você quer. Não ande debaixo de restrições morais. Não anda sob a obediência da palavra de Deus, não. Seja um rebelde no seu coração. Seja um Deus em si mesmo. Faça suas próprias escolhas. Então o diabo faz isso para o ser humano. E a carne do ser humano é inclinada para o pecado. Então ele segue ao desejo da carne. Então ele é escravo do pecado. Ele é servo do pecado. E aqui, aí vai ser 1000 anos de paz. Após os 1000 anos, Satanás vai ser solto da sua prisão e vai enganar todas aquelas pessoas, como eu já falei, que sobreviveram aos 21 flagelos, que nasceram durante o milênio, os filhos daquelas pessoas. Então, mas por que Deus vai permitir que o diabo seja solto da sua prisão? Para enganar aquelas pessoas, porque o coração das pessoas, porque as pessoas vão estar lá, mas no coração delas são rebeldes. Então, para enganar aquelas pessoas, então vai conversar com as pessoas,
a fazer guerra contra o Senhor Jesus. E vai secar a cidade amada, a cidade santa, a nova Jerusalém, e vai fazer guerra, e Deus vai fazer descer fogo do céu e vai matar todas aquelas pessoas. Aí sim vai ser inaugurado a sessão, o trono branco, o juízo final. Daí vai ser resultado todas as pessoas que morreram desde Caim. Caim foi o primeiro assassino, o primeiro filho do diabo. Então vai ser resultado das pessoas aqui. Jezabel vai ser resultado, Acabe, os ditadores da história, né? Adolf Hitler, José Stalin, o filho do Saddam Hussein, e todos que se prostituem, todos que amam a fornicação, as drogas, as bebedeiras, e muitos falsos crentes vão estar lá, no trono branco lá, os corpos deles vão ser corpos deformados, eles vão estar em frente ao trono branco lá. Nós vamos estar lá, mas o que vai ser julgado, nós, é o que nós fizemos de acordo com a vontade do Senhor Deus, porque nós todos somos salvos. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus, não por obras, para que nenhum cumprir. Só que as nossas obras vai evidenciar a nossa fé. Como que você mostra que você é salvo? Pela fé. Por exemplo, assim, você diz que é fé, mas você pratica a fornicação? Então você não é salvo. Você diz que tem fé, mas toma bebedeira? Então você não é salvo. A fé, ela serve apenas para evidenciar a sua salvação. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não é dom de Deus, não de homens, para que nenhum se glorie, e somos salvos pelas obras. Então a fé, está em Tiago, a fé evidencia a nossa salvação, tá? Então você mostra que você é salvo quando você se aparta da fornicação, o sexo entre solteiros, quando você não vive amaziado, amigado, não está. Isso mostra que você é salvo. Eu vou mostrar isso aqui, para todo mundo poder entender isso aí, tá? Porque a gente não pode usar hábitos do mundo, fazer coisas que entristecem o coração, porque tem pessoas que não são salvos, tá? Confessam a Jesus, falam em línguas estranhas, ou expulsa demônios, mas vive em fornicação, vive em não estado, então não é salvo, tá? A Bíblia diz bem claro que os fornicadores vai ser lançado no lago que há de fogo e enxofre, tá? Deixar isso bem claro aí. Mas a pessoa expulsa demônios, a pessoa ela fala línguas, como que ela vai ser lançada? Mateus capítulo 7 fala assim: então não expulsei demônios, não efetuei curas, ele fala: apartado de mim, que não vou escolher trabalhadores da iniquidade. Então não são salvos porque expulsamos demônios, porque falamos línguas estranhas, porque impomos as mãos e as pessoas são curadas, até curadas de doenças incuráveis, como câncer, AIDS, não é por causa não. Somos salvos pelos frutos. Fidelidade às coisas de Deus, mansidão no próprio. Então, você mostra que você sabe como você é a parte do pecado. Essa é a prova definitiva que você é um salvo, tá? Vou mostrar aqui para os irmãos. Primeiro eu vou mostrar Tiago 2, que vai falar a respeito aqui, a fé genuína. Jesus Cristo, Jesus Cristo, porque se o nosso, Tiago 2, aqui, fé genuína. Porque se no vosso ajuntamento entrar muito só pegar o lugar que falta, tá? Ó, a fé sem obras para nada aproveita. Então a fé sem obras para nada aproveita. Tá aqui. Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé poder salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser ir em paz, aquietai-vos e fartai-vos, eles não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá a dar? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que é um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, quer tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Desde então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e o despediu para o outro caminho? E porque assim como o corpo
sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras. Então você mostra que você tem fé quando você obedece a palavra. Quando a Bíblia diz que não é para fornicar, e você não fornica, então você mostra que você tem fé. Então quando você diz não ao pecado, mostra que você é beneficiada pelo seu testemunho. Então você diz que tem fé, que é salvo, mas praticar fornicação, então você não é salvo. Eu vou mostrar para os irmãos, Efésios 2,8, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, só que a fé tem que ser beneficiada. Então, no livro lá, no livro da vida, vai estar escrito nossas obras, mostrando que nós somos salvos, provando por quê? Pelas obras. Tá? Vou mostrar aqui para os irmãos, Efésios 2, do versículo 8 ao 10. Acompanhe, por gentileza, o que o Senhor está falando em sua palavra. Diz aqui, Efésios 2, do versículo 8 ao 10. Vamos lá, aqui. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras para que nenhum se glorie, mas somos feitos para as boas obras. Então, as obras, ela vai servir para beneficiar a nós, que nós somos salvos, tá? Então tem que ter fruto do quê? De arrependimento. Isso foi procurar fruto na vida dele. Os religiosos falavam muito bem, tem uma grande eloquência, mas não tinha as obras. Então, as obras servem para evidenciar que você é salvo, que você foi justificado. Vamos continuar, Apocalipse capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. O sedutor das pessoas, do mundo. Ele lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, eu defendo o pré-tribulacionismo, tá? Tem vários teus aministas, tem os pró-tribulistas. Eu sou da opinião do pré-tribulacionismo, tá? Que é da Assembleia de Deus, que é da Quadrangular. Sou o pré-tribulacionista. Então, nesse sentido aqui. Então, os 1000 anos, para mim, são 1000 anos literais, tá? Não é simbólico. Então, tá aqui. Então lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal na testa, nem na mão, e viram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esses que foram degolados são os mártires, aqueles que não amaram a sua vida. O anticristo matou o corpo dele, a besta matou o corpo dele, mas não matou a alma, tá? Você fala assim, Jesus, o que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não tem aquele que tem poder para matar o corpo, mas tem poder para aquele que tem poder para lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Então, nossos irmãos, na Santa Inquisição, no Santo Ofício, ali no Coliseu, na época dos imperadores, Nero, Domiciano, vários criadores ali, dos cruéis lá, tem também lá vários ditadores cruéis, o Nero foi um dos piores. Eles colocaram nossos irmãos na arena ali, para ser devorado pelos leões, para serem mortos pelos gladiadores. Mataram o corpo dele, mas não, então eles venceram pelo sangue do cordeiro. Vou mostrar aqui para os irmãos aqui, Apocalipse, no capítulo 6, vai falar aqui, no finalzinho aqui, que é os mártires, tá? Apocalipse capítulo 6, o versículo 16. E diziam, prêmio só, o versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Os que habitam sobre a terra são aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida, que tem a marca da besta.
E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Tá? Então esse aqui foi esse que apareceram ali, que foram ressuscitados na primeira ressurreição. São todos os marcos. Zacarias, que foi morto entre o templo e o altar, todos os nossos marcos, desde Abel, que foi o primeiro justo que morreu, e o filho do diabo matou ele, Caim, até a última pessoa dos salvos. Vou mostrar para os irmãos aqui, 20 diz aqui, ele lançou no abismo, 20, o versículo aqui, e vi tronos, e assentaram-se sobre ele aqueles que foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É o versículo 4 que eu li aqui. Então, foi dado o trono para eles. E Jesus falou que ia dar tronos para os seguidores deles, está lá em Lucas lá. Então, que vi tronos e assentaram sobre eles, aqui foi dado poder de julgar. Então, foi dado poder para julgar, eu separei aqui, um momentinho só. Foi dado poder para julgar. Um momentinho só, foi dado poder para julgar. Tá, ó, em 24:6 e Daniel 7:18-27. Vamos lá, Daniel 7:18-27. Rapidamente, Daniel 7. O nome de Daniel significa o Senhor é meu juiz, ou o Senhor me julga, né? Vamos, Daniel 7:18 e o 27. Um minutinho só. Daniel 7 e o 18 vai falar aqui que foi dado, pronto, vai se julgar, vai para julgar, para reinar. Vai falar aqui, 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade a eternidade. E também tem o versículo 27, vai falar aqui. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Tá vendo? Nós vamos ainda com Cristo durante 1000 anos, e depois do mesmo vai estar sempre com o Senhor, eternamente, tá? Eu vou mostrar para os irmãos aqui, que é o versículo 18. Os santos do Altíssimo são o verdadeiro Israel, o povo governado pelo Messias, o povo governado pelo Messias, não pela carne, não pelos desejos da carne, não pela fornicação, não é servo da fornicação, do sexo introspectivo, não é servo das bebedeiras, das cervejas, das drogas, ele é servo do Senhor, ele obedece à palavra, não os desejos egoístas da carne, então ele não é servo do pecado, da prostituição, da fornicação, dos adultérios, aqui. Os santos do Altíssimo são o verdadeiro Israel, o povo governado pelo Messias. Jesus Cristo deu o reino ao novo Israel, sua igreja, que é composta por todos os crentes fiéis. Sua vinda prenunciava o reino de Deus, cujos cidadãos são todos os crentes. Está aqui 7, 22 e 27, todos os crentes, 22 e 27. Até que veio um ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuirão o reino, tá? São todos os santos do Altíssimo. E também o 27 que está aqui, 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O teu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui, apesar de Deus permitir a perseguição por um tempo, o destino dos seus seguidores é possuir o reino e estar com ele para sempre. Nós somos perseguidos pelo diabo e pelos filhos do diabo e pelos demônios. Aqui, então, tem o 27 também, né, irmãos? E eu vou mostrar para os irmãos aqui. Então, eu mostrei aqui que nós vamos julgar lá, vamos reinar com Cristo durante 1000 anos, e depois dos 1000 anos voltar eternamente com o Senhor Jesus. Também se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 2. Percebam, 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 2. Passa para os irmãos aqui, que nós vamos reinar com Cristo e vamos julgar, tá? Esses reinos aí, vamos julgar, vamos ser sacerdotes e reis para sempre, vamos ser representantes eternos do seu Deus, né? E vamos governar com Cristo lá durante os 1000 anos, vai dar trono para nós. Aqueles que não amaram sua vida, tá? Que tomou a sua cruz, abnegada para servir o Senhor. Jesus falou,
quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Nós vemos a vida abnegada, diferente dos ímpios que se entrega aos desejos desenfreados da sua carne, na cobiça da carne, na cobiça dos olhos e na soberba da vida. Os ímpios não temem a Deus. 1 Coríntios 6 e o 2. Passar para os irmãos aqui, rapidamente. 1 Coríntios 6, 2. Fala que vai ser, o apóstolo Paulo falando que vai ser dado tronos a nós para julgar lá. Tá? 1 Coríntios 6, 2. Diz aqui. Dessa forma, não sabeis vós que os santos somos nós. Santos por quê? Porque somos separados do mundo, somos santificados, separados, somos distintos do mundo. As mulheres do mundo usam roupas sensuais. Roupas sensuais, o que é? Shorts curtos, mini saias, blusinhas, barriga para fora, decote bem aberto, pé dos seios, calça de cintura baixa, calças apertadas, dando realce aos glúteos, calça de cintura baixa, mostrando a barriga. Essas mulheres são mulheres do mundo e usam roupas sensuais, roupas lascivas, e transmitem sensualidade excessiva e luxúria, que é desejo sexual intenso. Então, quer dizer, nós somos, as mulheres santas são separadas desses, usam roupas com pudor, que está lá em 1 Timóteo 2,9. Roupas com pudor, roupas que não é de mulher sem vergonha, roupas de pudor, com modéstia, com descrição, com humildade, tá? Então essas mulheres são distintas das mulheres do mundo. Então, irmãs, não segue a tendência do mundo. Essas mulheres estão cegas, elas são dirigidas pelo príncipe do ar, então elas são instrumentos do diabo e transmitem cobiça para os homens. Então elas são ferramentas do diabo para levar homens para o inferno. Elas serão lançadas no lago de corpo, elas estão fazendo os homens pecarem, e os homens que pecam, olhando para elas também vão ser lançados lá. Vocês sejam exemplo nas suas vestimentas, amém, irmãos? Vou mostrar isso aqui depois, tá? Tem que falar isso aqui, explicar detalhadamente isso aqui. Não sabeis vós que os santos, aqueles que são distintos do mundo, quando eu falo santos, não estou falando de perfeição, pessoa impecável, vai ser só um céu que vai ser glorificado, que não vai ter pecado. Quando nós recebemos Jesus, nós nos lamentamos com o nosso pecado, somos salvos desde a eternidade. Porque Jesus é eterno, nós unimos a Cristo, então somos salvos desde a eternidade. Depois somos salvos do processo da santificação, e o processo da santificação leva a vida toda. Então, por isso é importante nós estar sempre lendo a Bíblia, que a Bíblia nos santifica, tá? A leitura da palavra nos santifica. A meditação, o estudo, ficar exposto à pregação da palavra, está lá em João 17, o versículo 17, se não me engano. A tua palavra te nos santifica. Então, depois somos salvos no processo da santificação, que leva a vida toda. E depois vamos ser salvos no processo da glorificação, que vai estar sem pecado. Tragado foi a morte, onde está o teu orgulho. Ora, o orgulho da morte é o pecado, e a força do pecado é ali. Então, nós não vai ter pecado, então a morte não vai poder nos destruir, tá? Então, somos salvos no processo da santificação, somos distintos, separados dos hábitos do mundo. Então, crente não vive fornicação, crente não vive amaziado, crente não pratica sexo entre solteiros, crente não pratica as obras da carne, que eu vou ler depois daqui, tá? Nós temos que ser diferentes dos mundanos, dos pagãos que servem o desejo egoísta da carne. Nós servemos o nosso Deus. Quem governa nossa vida é o Senhor Jesus, não o diabo e o mundo, tá? Aqui, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Logo escutei, nós vamos julgar até os demônios, as pombageiras, o tranca-rua. Aqui, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes. Então, esse trono aqui vai ser os crentes que vai julgar lá, os reis lá. Vai ser dado o trono para nós, julgar. Aqueles que foram fiéis, que receberam a Cristo como doador, que abandonaram, lamentaram por pecado e perseveraram, tá? Aqui, e vi tronos, e assim entraram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, tá? Aqui, deixa eu ver aqui, ó. O princípio de julgamento com base das obras é ensinado em Salmo 62. Deixa eu pegar aqui uma coisa aqui. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então veja bem, mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabaram. Mas outros mortos que não viveram até que os 1000 anos se acabaram, são aqueles que não receberam Cristo.
aqueles que morreram nas fornicações, nas bebedeiras, que não se arrependeram dos pecados deles e morreram sem Cristo. Então eles estão lá no Hades, lá, eles vão ser ressuscitados após o trono branco, após o milênio. O trono branco eles vão ser ressuscitados lá, para receber o grau de condenação dele. Isso, aquele que morre hoje, como eu já falei, ele tem garantido lá no Hades pelo menos 1.007 anos. Depois do milênio, ele vai ser ressuscitado do lado, vai ser tirado do inferno, o corpo dele vai ser ressuscitado, ele vai ser lançado com corpo e alma no lago que há de cor enxofre, tá? Daí vai ser a morte, a separação eterna. Eles já estão separados eternamente. Eles vão acender lá no bloco só para receber a condenação dele e ser lançado com corpo e alma. Não vai sofrer. Por enquanto, ele está sofrendo só alma lá no inferno. No túnel branco, ele vai sofrer no corpo e na alma. Tá? Deixa eu mostrar com meus irmãos aqui. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. Perceba, todos os pecados e destruíram a glória de Deus. Então, mortos espiritualmente. Então, nós experimentamos a primeira ressurreição quando nós se arrependemos do nosso pecado e recebemos a Cristo como Salvador. Então, nós experimentamos o quê? A primeira ressurreição. Está falando da ressurreição espiritual. Então, nós somos restaurados espiritualmente, estamos vivos. Tá? Aquele que não recebeu a Cristo está morto, é um morto-vivo. Então esse camarada aqui na publicação, nas drogas dele, é um morto-vivo. Ele está morto no espiritual, está morto espiritual. Nós não, nós estamos vivos. Nós somos um morto-vivo. Nós não, nós estamos vivos. E a primeira ressurreição. E o Rei de Deus habita de nós, estamos restaurados espiritualmente. A primeira ressurreição. Vou mostrar aqui para os irmãos isso aqui. Depois, na segunda ressurreição, vai ser restaurado o nosso corpo. Entendeu? O nosso corpo físico vai ser restaurado na segunda ressurreição. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos aqui, que o apóstolo João falou assim, o Apocalipse foi escrito, o autor do Apocalipse é o Senhor Jesus, tá? O pai da revelação, o filho que escreveu o livro do Apocalipse. Aí quem transcreveu o livro do Apocalipse? O discípulo João. O pai da revelação, o filho da revelação ao anjo, e o anjo passou as revelações do Apocalipse a João. Então João transcreveu o livro de Apocalipse. E João também escreveu o Evangelho de São João. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui, o Evangelho de São João, que vai falar da ressurreição. Muito só. Evangelho de São João, no capítulo 5, muito só. Glória a Deus. Vou mostrar para os irmãos isso aqui, tá? Vamos mostrar para os irmãos. Diz aqui, Jesus disse, João 5, aqui o 16, aqui, por essa causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantavam o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele fez, ele faz o Filho ou faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra tudo o que ele faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica a quem quer. Então ele vivifica aqueles que nós somos vivificados. É a ressurreição espiritual, tá? Aqueles que não receberam a Cristo estão mortos em pecados. Timóteo não fala, a viúva que vive em prazeres, mesmo viva, está morta. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então quem vai julgar no trono branco lá é o próprio Senhor Jesus, que vai estar no trono. Essa mesma, Jesus é o verbo, é a palavra, tá? Então essa mesma palavra que eles rejeitam agora, lá no trono branco, essa mesma palavra vai julgar eles. Aqui. E também ao Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Então o Pai considera o Filho fazer o juízo, o julgamento aí. Para que todo honre o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, estou falando da ressurreição espiritual, tá? Quem crê não vai experimentar a condenação eterna. Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, o versículo 17. E o justo virá pela fé. Romanos 1,
capítulo 16. E também está lá, Hebreus capítulo 10. O meu justo virá pela fé, e seja qual a minha alma tem prazer. Abacuque também fala, o meu justo virá pela fé. Então, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, tá? Romanos 10, o versículo 17. Aqui, na verdade, eu digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que Deus tem a vida eterna e não entrar em condenação, mas passou da morte, recebeu a ressurreição espiritual. Em verdade, eu digo, que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos pecados, em nossas transgressões, mas nós ouvimos a voz de Deus e fomos ressuscitados espiritual. É a primeira ressurreição. Em verdade, vos digo, que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, estavam mortos, nós ouvimos e recebemos vida. Aqueles que não ouvem, não têm vida em si mesmo, não receberam vida. Porque Jesus tem vida em si mesmo, ele pode dar vida a quem ele quer. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, Jesus tem vida em si mesmo, então ele pode dar a vida a quem ele quer. Então, nós ouvimos e recebemos a vida fomos ressuscitados espiritualmente. Ele deu-lhe o poder de exercer o juízo, o versículo 27. Ele deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Deu-lhe o poder, então o Pai deu o poder ao Filho de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Então, quem vai exercer o julgamento ali, em trono branco, é o próprio Jesus. Essa palavra que os ímpios desprezam, rejeitam. Não vos mirei disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida eterna. E os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Tá? Então tá aqui. Então vai ser citado, aí vai ser citado nossos corpos físicos, nós estamos para a vida eterna, e os mortos vão ser citados para a condenação eterna. Tá, também estou lá em Daniel, no capítulo 12, dessa parte também. Daniel, capítulo 12, vai falar da ressurreição, dos salvos e dos mortos, e dos ímpios. Os ímpios vão ser condenados, que serviram os seus desejos egoístas, pecaminosos, mas nós não. Vamos ser salvos para a vida eterna, para estar eternamente com Cristo. Tá, em Daniel, no capítulo 12, vou mostrar aqui para os irmãos, da ressurreição ali, Daniel fala sobre isso daí, tá? A ressurreição dos justos e dos ímpios, dos salvos e dos incrédulos. Só em Daniel, no capítulo 12, vai falar aqui. Dessa forma, e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, para nojo eterno. Eles desprezaram a palavra de Deus, então lá eles vão ser desprezados também. Eles rejeitaram a palavra de Deus aqui, mandaram Deus tomar conta da vida dele, deixam eu viver nas minhas fornicações, nas minhas bebedeiras, nas minhas farras. Então eles desprezaram a palavra, e lá eles desprezaram, e o desprezo eterno. Tá? Então aqui, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, para o nojo eterno. Tá? Estou mostrando, voltando aqui, o Apocalipse 20. Apocalipse 20, continua o estudo aqui. Então vamos lá. Vi tronos e assentaram sobre eles aqui foi o versículo 5, né? Mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, a ressurreição espiritual, depois tem a ressurreição física. A ressurreição física está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 1 Coríntios 15. Vou mostrar para os irmãos aqui, né? A Bíblia aberta aqui, eu vou mostrar para os irmãos, né? A gente fala assim, porque tem a gente entende que os irmãos têm uma certa noção, mas tem pessoas que são novos convertidos, então tem que mostrar os textos, né, irmão? Nós temos que ajudar os nossos irmãos aí, os novos convertidos, que é dúvidas que eles têm, e são curiosos, precisam saber. Então, a palavra de Deus é para dar para aqueles que têm fome da palavra, não é para os crentes não, tá? Vou mostrar aqui para os irmãos aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vai falar sobre isso aqui, sobre a ressurreição do corpo dos crentes. Aqui, ó, o versículo do 13 em diante, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele.
os que dormem é uma metáfora, é uma símile para aqueles que, para a morte, tá? Aqueles que morreram em Cristo. Então dormir não é o som da alma. A partir do momento que a pessoa ela morre, o corpo dela vai para a sepultura e a alma dela vai para o paraíso. A alma dessa pessoa vai para o paraíso. Então diz som da alma. Dorme é uma símbolo, é uma metáfora para a morte. É isso que o Paulo está falando. Porque se cremos que Jesus morreu e restou, assim também aos que em Jesus dormem, que morreram em Cristo, que morreram em Cristo. Quem morreu em Cristo não vai ser restaurado na primeira ressurreição, só após o milênio. Está bem explicado. Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, Jesus, restarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Nuvens aqui, não é essas nuvens que tem no céu não, tá? Essas nuvens aí que é feito de vapor não. As nuvens é a nuvem da glória de Deus. A nuvem está no tabernáculo, em cima do tabernáculo. A nuvem que é o poder de Deus, a majestade. Que Jesus vai vir nas nuvens, é o poder dele. Nessas nuvens que os olhos têm no céu não. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, veja bem, aqui é a ressurreição física. Então, os irmãos que morreram em Cristo, desde o Abel até o arrebatamento, é a qualquer momento. Como nós estivermos vivos, é que quando começa o último vídeo, a segunda vinda de Cristo, nós estamos na segunda vinda de Cristo, é o próximo evento. Jesus ele veio ao mundo, ele encarnou, ele exerceu o ministério dele, morreu e restou e ascendeu aos céus. E enviou o Espírito Santo. Ele disse, Espírito Santo, o próximo grande evento é a segunda vinda de Cristo que nós estamos esperando. Preparados, tá? Sempre preparados, esperando a vinda de Cristo. Dando a Bíblia, estudando, se apartando do pecado, fazendo a obra de Deus, evangelística, discipulando, esperando a vinda de Cristo. Esse é o primeiro grande, o segundo grande evento, é a segunda vinda de Cristo. Então ele pode vir a qualquer momento, vai ser num abrir e pescar de olho. Vai vir como ladrão para aqueles que estão entorpecidos pelo mundo, para aqueles que estão na letargia mental, para aqueles que estão na lascidão moral, como tem nas coisas de Deus. Então ele vai vir aí para levar a igreja dele, o arrebatamento, a qualquer momento. Então os que morreram em Cristo, o corpo dele vai ser restaurado, vai se juntar à alma deles. E nós, até esse momento de voltar, nós vamos ser arrebatados com corpos gloriosos. Está em 1 Coríntios capítulo 15 também, tá? Da ressurreição do corpo dos crentes. Então, vamos voltar aqui, o Apocalipse, vai falando aqui. Evitou aqui o 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo reinarão por ele. Então, a primeira ressurreição que eu já falei, que é que nós recebemos a Cristo, sendo a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição do nosso corpo físico, tá? Tá bem explicado aí. Satanás é solto depois vencido para sempre. Então, após os 1000 anos, após os 1000 anos de paz aqui na Terra, que a igreja vai estar reinando com Cristo, o corpos gloriosos, vai ser salvo eternamente, tá? O corpos gloriosos, mas vai estar sendo o rei e sacerdote. Vai estar ministrando para aquelas pessoas durante os 1000 anos, as pessoas os filhos das pessoas que sobreviveram do flagelo. Está pegando para essas pessoas. Essas pessoas que sobreviveram do flagelo, elas vão casar, vão procriar, vão ter filhos. Nós não, nós somos corpos semelhantes aos anjos. Nós vamos casar e nem ter. Nós vamos casar, nós vamos ser eternos, semelhantes aos anjos. Então está aqui. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então vai ser solto da prisão. Então o carcereiro lá que eu mostrei, o anjo lá que prendeu Satanás, ele vai soltar o diabo do abismo. Para quê? E será enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Então, essas pessoas que não vai estar ministrando, então o diabo vai seduzir muitas daquelas pessoas que estão lá, vai enganar, que apesar do 1000 anos de paz, perceba, irmão, que não é a educação que resolve o problema da violência, do pecado no mundo. Os países do primeiro mundo, por exemplo, Dinamarca, Copenhague, né? Dinamarca, Inglaterra, Noruega,
a Suécia, Suíça, esse país de primeiro mundo aí, o que mais aí, país de primeiro mundo, a Bélgica, Estocolmo, Oslo, Helsinki, Copenhague, que mais aí, Berlim, Frankfurt, que mais aí, Paris, Madrid, não é esse país de primeiro mundo assim, tem o pecado, tem muito imoralidade sexual, tem o racismo, tem muito, pra você ter uma ideia, o índice de suicídio é mais dos países de primeiro mundo, ali na Dinamarca, na Noruega, esse país de primeiro mundo, tá? E veja bem, Estados Unidos também, país de primeiro mundo, então veja bem, então vai ter ninho de paz e o diabo vai conseguir, vai enganar essas pessoas, a rebelião no coração, e vai fazer essas pessoas se juntar para atacar a cidade amada, os santos. Essa é a segunda grande rebelião. A primeira rebelião é do anticristo, do falso profeta e o diabo. A trilogia satânica que está em Apocalipse capítulo 16 e o Apocalipse 19. Que é a primeira grande rebelião, que o anticristo vai juntar todas as nações no mundo para atacar Israel. O anticristo, o falso profeta e o diabo. A trilogia satânica. Apocalipse 16 e também Apocalipse 19. Aí, como eu já falei, o Senhor Jesus vai vir para extrair o reino mundial, vai vencer essa primeira rebelião, vai lançar o anticristo, o falso profeta, que vai inaugurar o lago criado por enxofre. Aí depois o diabo vai ser preso 2000 anos, depois de 1000 anos vai ter essa segunda rebelião, que já vai juntar todas as nações do mundo para atacar o povo de Deus, a cidade amada. Aqui, que Jesus vai governar de Jerusalém, Jerusalém vai ser restaurada. E aqui, então, veja bem, eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então o diabo vai ser lançado definitivamente no lago criado por enxofre e ele vai fazer companhia o anticristo e o falso profeta que já vão estar lá. Então vai ser, daí para sempre o diabo vai ser derrotado. Então a primeira derrota do diabo foi quando? Foi lá na cruz. Jesus venceu o diabo ali na cruz. E aí na cruz ele venceu o diabo. Essa foi a primeira grande vitória do Jesus. A segunda, a vitória definitiva vai ser essa daqui. Que Jesus vai lançar ele no lago que há de puxou. Sabe por que ele fala assim, que o diabo está furioso, sabendo que pouco tempo resta? Foi quando Jesus venceu ele aí na cruz. Ele venceu na cruz ali, então aí já foi a vitória, aí salvos ali. Então o diabo já não tem poder para nos acusar. Por quê? Porque nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então não tem poder para nos acusar. Satanás, que é acusador, diabo, caluniador. Então não tem poder para nos acusar, porque nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Os nossos pecados foram imputados em Cristo. Aí a justiça do Senhor Jesus foi imputada a nós, foi a troca, né? E nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, então o diabo não tem poder para nos acusar. Então, assim, essa foi a grande vitória do Senhor Jesus, a vitória ali na cruz que nos justificou, depois nos acusar. E aqui vai ser a última vitória, a segunda grande vitória, que vai ser definitiva, que o diabo vai ser lançado para todo sempre no lago, nunca mais vai ser tirado de lá. Vai fazer companhia lá. E depois vamos falar que vai ser lançado o inferno, a morte e também todas as pessoas que não tiverem seu nome escrito no livro da vida. Vai fazer companhia com o diabo lá, porque serviu o diabo aqui na terra, atender a vontade dos seus descanais, servindo o diabo, sendo filho do diabo e vai ser separado eternamente, porque o seu diabo não vai entrar lá para contaminar o povo de Deus, tá? Vamos mostrar para os irmãos aqui. Eu prego isso, irmão. Não prego assim, toma posse da chave da casa própria, toma a chave do apartamento, tome posse da chave do automóvel, tome posse da chave do apartamento, tome posse da posse de emprego, tome posse da cura. Não, eu prego aí, tome posse da vida eterna. É isso que eu prego, somente eu prego isso, tá? O dia que eu pregar, tome posse da chave do apartamento, tome posse da chave do automóvel, tome posse do carro eletrônico, me desamiga no Facebook, me bloqueia no Facebook, tá? É que eu perdi o juízo mesmo, é o que eu desviei. Se eu fazer é porque eu desviei. Eu só prego, tome posse da vida eterna. É isso que eu prego. Glória a Deus. Vou mostrar aqui para os irmãos aqui. Então aqui, agora o juízo final. E viu o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Fugiu aqui, ó, e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, o que estava sentado sobre esse trono branco é o Senhor Jesus, tá?
Branco representa a pureza e santidade, e governo, e julgamento. E quem estava sentado sobre esse trono branco é o Senhor Jesus. Eu li lá em Evangelho de São João, no capítulo 5, o versículo 22 e o 27. O Pai deu ao Filho o poder de julgar, a autoridade para julgar. Aqui, e viu os mortos, aqui e viu o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja a presença fugiu a terra, essa fugiu a terra e o céu, é a primeira terra e o primeiro céu. Então vai estar aqui, esse trono branco vai estar no segundo céu e na segunda terra, tá? Esse vai ser o trono branco, vai ser julgado aqui. Por que faz fugiu o primeiro céu e a primeira terra? E esse planeta foi destruído e foi dado uma nova terra, foi restaurado uma nova terra, um novo céu e uma nova terra. Então, viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Então, vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Então, tem uma referência aqui sobre os grandes e pequenos. Vou mostrar aqui para os irmãos. Os grandes e pequenos. Deixa eu ver aqui. Grandes e pequenos. Os grandes e pequenos está aqui, tá? Ó, grandes e pequenos. 13 e 16. Grandes e pequenos. 13 e 16. Aqui, ó. Ele fez que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita e na testa. Grandes e pequenos aqui. E também tem 11 também fala a respeito disso aqui também. 11, o versículo que lê, 11 e o 11 fala também. Mas tem aqui essa parte aqui. Então tem os grandes e pequenos. Depois vamos ver se eu acho uma Bíblia mais sobre os grandes e pequenos. Vai estar em frente ao trono branco lá para receber a condenação. Então aqui, viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriram-se outro livro, o livro da Bíblia. Aqui, ó, viu os mortos porque estão mortos totalmente. Eles não receberam vida igual nós, então, são os mortos aí, nas fornicações, mortos em prazeres. Viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, vamos lá. Esse aqui é muito importante, esse versículo aqui. O versículo 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. Esses livros aqui, irmão, é o livro da condenação, tá? Daniel 7,10. Vamos lá. Daniel 7,10, aqui é o livro da condenação. Então, esses aqui já estão todos condenados. Eles vão estar diante do trono lá, vai receber, vai estar escrito nos livros lá, o porquê que eles foram condenados, e também o grau da condenação deles, tá? Eles vão receber, vão ser mostrados nos livros lá, o porquê que eles foram condenados e o grau de condenação. Vamos lá, 7,10. Rapidamente, Jeremias 7,10, aliás, Daniel 7,10, glória a Deus, Daniel 7,10, um minutinho só, glória a Deus. Diz aqui, 7:10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Aceitou seu juízo e abriu-se os livros. Então, abriu-se os livros, que é os livros da condenação. Vai estar o livro da vida aberto lá, para eles verem que o nome deles não estão escritos no livro da vida. E também o livro da vida está aberto lá, para nós, para mostrar que nós fomos salvos pela fé, como já falei, a fé, nós somos salvos pela graça, a fé, isso é dom de Deus, não de homens para que homens se gloriem, então é dom de Deus. Só que a fé evidencia a nossa salvação. Então, as nossas obras lá, vai estar mostrando que o grau de recompensa que você vai receber, e também mostrando que a nossa salvação foi baseada nas obras, porque as obras vão evidenciar que nós somos salvos, tá? Que nós se apartamos do pecado e que nós fomos salvos para as boas obras, tá? E o grau de recompensa também. Então, veja bem aqui, Daniel 7 já mostrei, e tem também Romanos 6, que é os livros que é registrado da condenação. Então, os milhares que estão na frente lá, vai receber a sua condenação nesse livro lá da condenação. Eu separei aqui, irmão, os livros da condenação, só para montar uma ideia. Primeiro eu vou ler Romanos, no capítulo 2, versículo 11, depois eu vou ler alguns livros da condenação, que eu extraí de alguns pregadores, hein?
muito famosos aí e que, né, tem base bíblica nesses livros aí. Romanos 2, rapidamente, compensa dizer não para a fornicação, o sexo solteiro, compensa dizer não para os desejos da carne, para cobrir da carne, para cobrir esses olhos, para sobreviver, compensa, viu? Viver uma vida abnegada para servir a Cristo, compensa, viu? Romanos 2, os ímpios aí, essas vidas passageiras dele aí, vai sofrer por toda a eternidade lá no lago lá. Já estão sofrendo no inferno lá, vai sofrer no corpo e na alma. E eles ficam zombando da gente, falando que nós somos homossexuais, que nós não guardamos até o casamento, e eles estão levando vantagem. São os miseráveis, esses ímpios aí, né? Miseráveis espiritual, miséria porque não tem a graça de Deus na vida deles, né? São os pobres, são os miseráveis, são nu e cegos, como está na palavra. Nu, cego, sem. A pessoa com quem Jesus é uma pessoa miserável, pobre, nu e cega. Está lá em Apocalipse, no capítulo 3. Jesus fala sobre isso daí. São miseráveis, pobres, nu e cegos. Eles não sabem. E para quem não sabe, que é um miserável, pobre, nu e cego. Pensa que são ricos, mas são pobres, miseráveis, nu e cegos. Né? Os cegos aí. Eles ficam zombando da gente, eles vão pro inferno dando risada. Um pobre, um miserável, pobre, nu e cego, dando risada, indo pro inferno. Por isso que vocês não devem considerar nada que esses ímpios falam da gente, mano. Fala que nós somos homossexuais, que nos guardamos até o casamento, que nos vemos nas farras, nas fornicações, que nos vemos nas bebedeiras. Coitado desses ímpios aí. Vamos lá. Romanos, do 6 ao 11. Vai falar aqui, Romanos. Deixa eu pegar direitinho aqui para não errar, tá, irmão? Não ler errado. Romanos 2, 6, 11. Ó. Tá certo aqui, ó. Ó. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fizeram bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente o judeu e também o grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Tem mais, vai até onde? Aqui até o 11, até o 11 que eu já li aqui. Tá? Então, isso aqui que é da condenação. Normalmente, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção. Então, o uso da condenação vai registrar todas as obras dos ímpios lá, tá? Eu vou mostrar aqui para os irmãos aqui, eu separei alguns livros aqui, que alguns pregadores famosos falaram sobre esses livros aí. Deixa eu pegar aqui rapidinho aqui, os livros que vai falar a respeito desses livros aí. Deixa eu pegar direitinho aqui, não errar aqui, tá? Aqui, ó, livros, ó. Então, vai ter livros lá, registrados as obras dos ímpios lá. Ó, o livro da natureza vai estar lá. Natureza não é só... Natureza é a natureza humana, tá? Os homossexuais, não tá? O livro da consciência vai estar aberto lá. O livro das lágrimas, né? Filhos que fez o pai chorar. Filhos que fez o pai chorar. Estupradores que estuprou as mulheres, fez as irmãs chorar. O livro das lágrimas. Livro da lei do Senhor. Também está lá, que é o Salmo 109, 18, vai estar aberto lá o livro da lei do Senhor. O livro dos evangelhos vai estar lá. O livro das palavras, o livro das palavras está lá. Deus falou assim, que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Então esses ímpios aí, eles falam que nós estamos pregando e estamos falando besteira, chamou Jesus, que Jesus expulsava pelo poder de Beelzebul, do demônio, e fala que nós falamos besteira, eles vão ser julgados pelas palavras dele lá, tá? As palavras frívolas, as palavras inúteis deles lá, tá? Isso aqui eu vou fazer questão de ler, porque vira e mexe, os ímpios falam que eu falo besteira quando estou pregando a palavra, tá? E eles vão dar conta das palavras dele lá, tá aqui no livro das palavras.
Eles pensam que eles podem falar o que eles quiserem e fica por isso mesmo. E eles vão dar conta das palavras inúteis dele lá, tá? Quem falou foi Jesus. Vou mostrar aqui para os irmãos aqui. Por isso que eles não podem deixar na mão de Deus, tá? Tá notado. Ó, nós perdoamos que está conosco, mas não, Deus registra lá. Outra maneira das palavras dele se apagar do livro lá é se arrepender das palavras dele, se arrepender do pecado dele e receber ajuda como escudo. É a única maneira dos livros das palavras que eles falaram contra nós se apagar lá. Ele se arrepender dos pecados dele, das bebedeiras, das fornicações, de todos os pecados que cometeu na vida dele, receber ajuda como escudo para ser justificado, aí sim é pagado os livros das palavras lá. Nós perdoamos aí, mas Deus não perdoa não. Deixa anotado lá. Já falei a única maneira de ser pagado lá. Aqui, você pode falar o que quiser e ficar por isso mesmo. Aqui. Considere uma árvore boa, dá fruto bom, e uma árvore ruim, dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, suas najas, sua cobra coral, sua cascavel, sua jararaca, sua jiboia, sua urutu cruzeiro, sua anaconda. Aqui, sua naja, cobra venenosa, raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem bom do seu bom coração tira boas, que é o homem bom que tem a palavra de Deus. Nós temos coisas boas, nós pegamos a palavra de Deus, coisas boas. Mas aqui é o que o homem mau fala. E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhe digo que no dia do juízo, aqui da condenação que eu estou lendo aqui, que vai ser condenado no livro das palavras, mas eu lhe digo que no dia do juízo, os homens haverão dar conta de toda palavra inútil, toda palavra frívola, toda palavra inútil que tiveram falado, pois por suas palavras vocês são absolvidos e por suas palavras serão condenados, sentenciados, viu? Então vocês estão pregando com besteira e eles vão dar conta dessas palavras que falam, que chamam de demoniado, tá? Que fala de Beelzebul. Então eles pensam que pode falar o que quiser e ficar por si mesmo. Tá anotado lá, tá, irmão? Tá anotado lá. Então não fica triste não, tá? Tá anotado lá. Deixa eles na mão de Deus. Tá anotado lá. Eu vou mostrar lá. Eu vou mostrar lá o telão lá, eles falando lá, o áudio lá. Vocês vão ver lá. Vocês vão ver o que é bom para tosse. Aqui. Então eu estou lendo aqui o Apocalipse, o juízo final. E viu os mortos. Então o livro das palavras, a gente tem mais aqui também, ó. É o sexto livro das palavras. Tem o sétimo livro, o livro do segredo. O livro do segredo. Aqueles pecados escondidinhos, sabe? Que vem escondidinho. Aquele amigo que traz a esposa. Ninguém sabe. Ele foi protestado. Ele mentiu. Ele falou que estava a trabalho. Ou que foi visitar um parente. Mas lá no outro estado ele traiu a esposa dele. Traiu lá o segredo. Não contou. A esposa morreu. Não ficou sabendo nem nada. Ou a mulher. O marido ia trabalhar e a mulher, aproveitar que o marido trabalhar, trazia a amante para dentro da casa. Ou senão, ela disse que ia para o cabeleireiro. Fazer o cabelo, mas na verdade ia visitar o Ricardo, né? Aí traiu o marido, um segredo. Então os livros segredos eu vou mostrar lá. Aquelas mulheres que praticaram aborto, né? Até a irmã também, né? Está na igreja lá, teve relação com o jovem, aí engravidou, e agora vai descobrir a gravidez, vai vir escândalo. Aí foi lá na clínica de aborto, fez o aborto, ninguém soube. Mas lá no livro do segredo, vai mostrar lá, tá? Aquele pecado ali escondidinho lá. Aqueles irmãos que falam se masturbando, assistindo filme pornográfico, vai mostrar lá, irmão. É melhor confessar agora, abordando agora, que vai mostrar lá o livro do segredo lá. As fofocas, os falsos crentes, né? Falso crente é valente, mentiroso. Vai cair a máscara lá. Aqui, a gente não pode, aqui a gente só o dedo, mas lá vai cair a máscara lá, tá? O falso crente, o fofoqueiro, o caluniador, vai mostrar o segredo lá. Confessa o pecado e abandona, viu? Não vai ficar feio lá. E todo mundo vai ver. Vai mostrar no telão do Senhor Deus lá, o livro do segredo lá, os traidores, a mulher traindo o marido lá com o amante lá, diz que ia visitar o parente lá da Bahia, lá do Piauí, ou lá de Minas, ou lá do Sul, não sei, ou lá do Amazonas, não sei que estado do Brasil lá, ou foi até para o exterior, disse que foi visitar um parente, mas foi visitar o amante lá, e lá traiu o marido lá. Vai mostrar, viu? Aqui tá escondidinho. Morreu, ninguém tá sabendo, mas lá não vai mostrar. Deus tá mostrando. Ninguém escapa do olho que tudo vê, viu? O olho que tudo vê é o olho do Senhor. Vê tudo, viu? O Senhor vê tudo. No escondido, no mais secreto, tá? Tá lá em Hebreus 4:12. Ó, o livro do pecado do corpo, o livro do pecado do corpo que é fornicação, é sexo, solteiro. O livro do pecado do corpo é prostituição. Não saber que os nossos corpos são o templo do Espírito Santo?
eu unirei uma prostituta, é pecado contra o corpo, pecado contra, também está em 1 Tessalonicenses, pecado contra o corpo. Fornicação, viver amasiado, união de estado, é pecado contra o corpo, essa é prostituição, fornicação. Tá? Eu vou mostrar isso aqui, irmão, que eu não alivio mesmo, né? Agora, e o objetivo de pregar isso aqui é trazer libertação, tá? Eu prego isso aqui para você se libertar dessas práticas aí e voltar a ter juízo. Para com essas coisas. Eu pego também, eu pedi perdão por meus pecados para não fazer mais, tá? O objetivo da palavra é conhecer a verdade para ser liberto. Então, estou mostrando aqui para parar com essas práticas, para não sofrer a condenação do juízo lá. Tá? E depois ninguém vai poder dizer que ninguém falou. Que a palavra é pregada aí, graças a Deus. Graças a Deus a palavra de Deus é pregada aí. Aqui é para Deus, é pouca conversa, que jamais vai pregar chave perder meu tempo, tome posse da chave da casa própria, tome posse do chave do apartamento, tome posse do noivo rico, da esposa. Minha pregação é tome posse da vida eterna, para não receber a condenação. É essa que é a minha pregação. O dia que eu pregar essas coisas aí, materialistas aí, me desamiga do Facebook aí, viu? É que eu perdi o juízo mesmo, que eu desviei. Aqui virei um falso crente. Aqui, o perigo da imoralidade. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Está falando de fornicação, sexo e prostituição. Pessoa que sai com prostituta. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Você não sabe que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Você não sabe que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imagem sexual, fujam do sexual. O diabo fez isso. Tiago 4, 7. Sujeitar-vos, pois, a Deus, refugiar. Mas da imoralidade você foge. Pode também da Jezabel, das fanqueiras, das mulheres que roupas sensuais, roupa de prostituta, roupas sensuais, que transmite lascívia, lascívio, que é desejo sexual, lascívio, que é sensibilidade excessiva, que é luxúria, desejo sexual intenso, uso da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então o pecado que é? Do corpo, que eu li ali, né? Livro do pecado do corpo. Então aqui, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Aqui. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com o seu próprio. Então seu corpo é templo do Espírito Santo, não é seu, é do Senhor. Então você não pode usar seu corpo para fornicação, para o sexo insulteiro, para prostituição, viu? Deixa eu pegar mais aqui, sobre o corpo, porque as pessoas estão pensando que pode fornicar, e tem muitos crentes fornicando, viu? Muitos crentes fornicando aí, achando que está tudo certo e seguindo o mundanismo aí. Vai queimar no lago de fogo. Deixa eu pegar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, rapidamente. Glória a Deus. 1 4 diz aqui. Aqui, ó. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um sabe controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para impureza, para fornicação, para prostituição, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o Espírito Santo. Então, pessoa que usa de falácia, com argumentos falsos, com a palavra verdadeira, vai fazer o test drive, porque hoje em dia aí, estou vendo umas pregações aí, e os jovens estão querem fazer um test drive lá para depois resolver casar. Isso é falácia, isso é argumento falso, com a palavra verdadeira para induzir o erro. Tá? O corpo não é para prostituição, não. Vai seguir esses mundanos, não, esses pervertidos aí não, esses imorais, esses impuros.
livro do pecado do corpo e o livro da vida está aberto aí. Eles veem que o nome dele não está escrito no livro da vida, viu? Eles rejeitaram a palavra de Deus salvar eles. Vai estar aberto lá para eles verem que não tem direito de entrar no reino do céu, não. O único que você tem direito de entrar no reino do céu é que tem o nome escrito no livro da vida. Que eu vou ler depois o livro da vida. Esses livros aí. Tá tudo anotado nos livros lá, os pecados deles aí. Eu vou mostrar isso aí também. Ó, mas eu vou mostrar primeiro o pecado desses ímpios aí. Eu não envio mesmo? Então vai ter o grau de condenação? Vai mostrar lá o pecado desses ímpios aí. Vamos lá. Rapidamente. Glória a Deus. Gálatas, rapidamente. Vamos lá. Glória a Deus. Gálatas, rapidinho. Ó. Glória a Deus. Gálatas, rapidinho. Eu quero errar para não perder muito tempo, tá? Glória a Deus. Gálatas 5, 19, 21. Aqui vai ter agitado nos livros da condenação dos ímpios lá. Que eles já estão todos condenados. Só vai mostrar o porquê que vai ser lançado no lago de fogo, tá? Então vai estar, ó, tudo te lançando no lago de fogo, por causa disso aqui que você fez. Não foi apagado não, é por causa disso aqui que tu escreveu que você fez, eu vou te condenar lá, tá? Então aqui é a evidência do porquê que vai ser lançado lá. Estão condenados. Então o que ele está lá no da condenação lá? Aqui, ó. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, fornicação, prostituição, adultério, pornografia, masturbação, homossexualismo também, tudo que envolve imoralidade sexual. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, que é bebedeira, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vai ser lançado no lago que há fogo show, a saber, a segunda morte, viu? Então tem mais aqui, vamos lá. 1 Coríntios 6, o 9 e o 10, vamos lá. Para ajustar o número da condenação lá, os ímpios lá. Eles vão receber lá a condenação deles lá. 6, o 9 e o 10. Tá aqui, ó. Ó, você não sabe que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros. Adultério é o cônjuge que trai a esposa, é o homem que trai a esposa ou a mulher que trai o marido, é sexo extraconjugal. E adultério também é você olhar para uma mulher e desejar, que é adultério, isso, adultério no coração, tá? Então, só de olhar para uma mulher e desejar, já cometeu adultério. Eu vou ler isso aqui depois. Então, veja bem, aqui, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos, ativos, nem ladrões. Ladrões também é sexo entre solteiro, é furto, viu? Porque a pessoa tem relação com uma mulher, que a mulher não pertence a ele, então é um furto. A mulher tem intimidade sexual com o homem que não pertence a ele, que não for casado, não é sacane. Então é furto. Ladrão, 155. Aqui, ladrões, que é furto. Nem avarente que é amor ao dinheiro, ganância, que avarente é um tipo de idolatria. Quem é avarente, ganancioso, amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a rei de todos os males. Está em 1 Timóteo 6, no versículo 10. Nem avarente, nem alcoólatra aí, pessoa que toma cerveja, Brahma, Skol, Heineken, que toma cachaça, caipirinha, vodka, uísque, champanhe, vinhos. Está aqui, nem alcoólatras, nem caluniadores, perjúrio, falso testemunho, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Não herdarão não, viu? Vai ser lançado um lago que arde fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deixa eu mostrar aqui dos adultos aqui, que as pessoas têm uma ideia equivocada. Eu não teve relação, não foi na cama, mas só de olhar, já cometeu adultério. Deixa eu mostrar aqui, que a pessoa que está assistindo pornografia, está olhando para a mulher. Essa mulher aí, ó, por que eu falo? Essa mulher que usou roupa de prostituta, roupa que transmite lascívia, sensualidade excessiva, luxúria, desejo sexual intenso, shortinhos curtinhos, tá época do calor aí, viu, irmão? Essas mulheres do mundo aí, andam na rua aí, nesses lugares aí, shortinhos curtinhos, calças apertadas para dar realce aos glúteos, calça cintura abaixo, mostrando a barriga, decote bem aberto, perto dos seios, mostrando para dos seios aí, decote bem aberto perto dos seios, roupa que transmite roupa de prostituta também, viu? Que transmite sensualidade excessiva, luxúria, que é desejando, então os homens olhando para essa mulher, começa a adultério no coração, que é desejando ela. Tá aqui, vou mostrar aqui, que é Deus que está falando.
Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhe digo, qualquer um, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu o adultério com ela no seu coração, viu? Qualquer coisa já cometeu o adultério no coração, não precisa estar na cama não. Por isso que essas mulheres aqui que usam shortinhos curtinhos, para transmitir lascívio, sensualidade excessiva, luxúria, desejo sexual intenso, fazendo um pecado, ela está fazendo o homem adulterar, terra no coração, está sendo objeto de cobiça, instrumento de cobiça para os homens aí. Então ela vai ser lançada no lado de sofre, que fez os homens pecarem, e os homens vai ser lançado lá, porque eles pecaram, desejando essas mulheres aí, tá? Por causa da roupa de prostituta delas, que elas estão metindo lascívia, sensualidade excessiva, luxúria, desejo sexual intenso. Por isso que eu prego contra essas coisas aí. Irmão, seja um instrumento de Deus, não um instrumento de cobiça. Deixa eu mostrar aqui. Que é roupa de prostituta aí. Tá chegando calor aí? Eu não perdoo mesmo. Eu prego a palavra de Deus que tem que ser pregada aí, que as mulheres estão sendo objeto de Satanás, eles vão pecar aí. Irmã, seja uma mulher de Deus, não seja uma mulher sensual, vulgar não, viu? Vou mostrar aqui, essas mulheres vulgares aí. Fala de o que eu estou falando, 7:10. Aqui. A mulher vem então ao seu encontro vestida como prostituta. A mulher vem então ao seu encontro vestida como prostituta. Roupas que transmitem lascívia, sensualidade excessiva, luxúria, desejo sexual intenso, vestido como prostituta. Então as mulheres têm que saber como vestir. 1 Timóteo 2:9. Glória a Deus. 2:9. 1 Timóteo 2:9. Tem que ensinar como vestir aí, porque não posso ser instrumento de cobiça não. Vestido como prostituta. Da mesma forma que as mulheres se vistam modestamente, com decência, com decência, não é com roupas lascivas, não, que transmite sensualidade excessiva, luxúria, desejo sexual intenso, vestida de prostituta, é vestida com decência, está aqui, uma carta escrita ao pastor Timóteo, dizendo como que as mulheres devem se vestir, as irmãs, na mesma forma que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição, com pudor, né, mulher, né, com pudor, não é veste de mulher sem vergonha não, com pudor. Vamos lá, então estou passando aqui sobre o trono branco, então mostrei aqui sobre tem mais obra da carne aí, vamos lá, tem Efésios, que vai conduzir a condenação lá, deixa eu mostrar aqui já 1 Timóteo 9:10, aqui, vai estar escrito lá, também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores. Então vai estar escrito lá no livro da condenação, transgressores, insubordinados, para os ímpios, ímpios foram aqueles que não foram justificados, são os incrédulos, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, matricidas e parricidas, para os homicidas. Homicídio também não é você só tirar a vida de uma pessoa com uma arma de fogo, ou uma arma branca. Matar também é com ódio, você xingar, tá? Aqui, homicídios para os que praticam imoralidade sexual, e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, que é o perjúrio, falso testemunho, caluniador, e para aqueles que se opõem a essa doutrina. Então, a condenação é para isso aí, tá? Deixa eu mostrar aqui também Mateus 5, que as pessoas pensam que só matar é pegar uma arma de fogo, é pegar uma PC, é pegar uma 12 e estourar o mel das pessoas, ou pegar uma faca, e uma peixeira e cravar no coração ou no fígado da pessoa e matar. Não. Ódio também é matar, é homicídio, assassinato, tá? É Jesus que disse aí. Então você tem um ódio da pessoa, você xinga, a Bíblia diz, irados, e não pequei, você pode ter, mas você não pode pecar, xingar a pessoa aí, tá? Xingar a pessoa de boca aberta, de bestão, de idiota, né? Idiota, cabeça oca. Então, vai estar escrito no livro da condenação lá, os assassinos, os homicidas. Deixa eu mostrar aqui. Homicídio. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, é Jesus que está dizendo isso aqui. Não matarás, quem matar está sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, raca, cabeça oca, idiota, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do eterno. Então só de você xingar, você pode ter irá, mas você não pode irá, mas não pecar, tá? Nós iramos, mas não pecamos.
Nós levamos desaforo para casa. Crente leva desaforo para casa. Crente não devolve o troco, não. Xingou, devolve xingando, não, tá? Crente leva desaforo para casa, assim. Vamos lá. Então, mostrei isso aqui. Agora, os livros que digitam as obras aqui, é o livro da vida. Mostrar o livro da vida é o livro dos Salmos. Rapidamente, tá tudo em Apocalipse, tá? O livro da vida aqui, tem outros fora do Apocalipse também. Vamos lá. 23, vamos lá. 23. Glória a Deus. Livro da vida, o livro dos Salmos. Aqui, o 13. Diz assim: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Que é o 20... não o livro da vida, né? Não, é 3,5, mentiu só. É 3,5, estou lendo errado aqui. 3,5. 3,5 vai falar aqui. O livro da vida. Elas chamam de hipócrita, de falso. Então não está do mesmo lado, chamando a gente de hipócrita, falso. Vai dar conta dessas palavras aí, pensa que chama de hipócrita, de moleque. Então não está do lado, viu? É Deus que está notando. Pode continuar. A condenação vai vir sobre sua cabeça. Aqui. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o nome do livro da vida. Então foi no livro da vida daqui, onde está registrado o nome dos salvos. E o livro da vida vai estar aberto lá para os pecadores ver que o nome deles não está escrito lá. Então faltou mais coisa da condenação aqui, que eu não li ainda, tá, irmão? Eu vou ler aqui. Deixa eu ver o que está registrado no livro da condenação, inclusive vai ser condenado. Então eu mostrei ali o 1 Coríntios 6,9 e também tem o Efésios 5,5, não é? Deixa eu passar tudo aqui, o trabalho completo. Aqui é algumas condenações, tá? Tem mais outros lugares também, só estou pegando alguns aqui que é mais conhecidos. Então, no Efésios 5,5 vai falar aqui: porque vocês podem estar certo disso, nem imoral ou impuro. Impuro é fornicadores, é prostitutos, é adultos, assistir pornografia. Nem imoral ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra. Ganancioso é avareza, é idólatra, amor dinheiro. Quem é idólatra? Agabarento. Ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tem mais aqui, no livro da condenação. Tem também Colossenses 3,5,8. Vamos lá. Que é tem que pegar a palavra de Deus aí, irmão. Aqui, a riqueza aqui, ó. Para ser salvo. Riqueza. E os cães desprezam. Os porcos. Os suínos. 3,5,8. Assim possam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. De vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam ver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente. Não falar linguagem decente, linguagem obscena. Pessoas falando um palavrão aí. Vai ser condenado. Tem mais aqui? 10, também o 21,8. Vamos lá, 28 lá, Apocalipse lá. Vai estar registrado na condenação lá. O pessoal pensa que pode praticar fornicação, pode beber. Final do ano está chegando aí. Vai ter muita fornicação. Já tem o ano todo. Mas nessa época de festa as pessoas intensificam, né? Bebedeira aí, cachaça, droga. Aqui que tem condenação para ir para aí. Mas os covardes, outras traduções está tímidos e medrosos. Mas os covarde é aquele que não persevera na palavra, é aquele que tem vergonha do evangelho. Tem pessoa assim: eu vou ser crente, tem vergonha de ser evangelho, é covarde. Pessoa que não prega a palavra de Deus é covarde. Diz que a crente não prega a palavra é covarde. Pessoa que não tem vergonha de carregar a Bíblia é covarde. Pessoa que não prega a palavra é covarde. É medroso. E aquele que não persevera também na palavra de Deus é covarde também. Deixa eu falar dos covardes aqui, dos medrosos, do tímido. Tem vergonha do evangelho. Deixa eu falar sobre os covardes aqui. Covarde vai ser lançado no lago de fogo, viu? Covarde. Os covardes. 13. Aqui. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o covarde que é aquele que não persevera,
que não persevera até o fim. Porque aquele que é por causa da perseguição, ele não persevera, então é covarde. Está aqui, ó. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas aquele que persevera até o fim, será salvo. Então covarde é aquele que não persevera na caminhada com Jesus. Aquele que abandona. É covarde. Tímido, medroso. O apóstolo Paulo lá, Romanos 1,16. Não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para que todos nele crê. Primeiro o judeu e depois o grego. Tenha vergonha do evangelho não. Não seja covarde não, viu? Aqui. Deixa eu pegar a palavra de Deus aqui. Apóstolo, vamos aqui. Aqui. O 16. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e grego. Porque tem vergonha do evangelho, né? Tem vergonha do evangelho. Mas não tem vergonha de praticar fornicação, de tomar cerveja, cachaça. Isso não tem vergonha não, né? E era para ter vergonha de tomar cachaça, era para ter vergonha de tomar cerveja, era para ter vergonha de tomar cigarro, era para ter vergonha de praticar fornicação. Isso era para ter vergonha, não da palavra de Deus. Aqui, deixa eu mostrar mais aqui. Que o apóstolo Paulo aqui, nós é chamado o quê? De espetáculo do mundo. Eu sou chamado o quê? De palhaço, por causa da palavra, por causa da pregação. Sou chamado de palhaço, espetáculo. É um espetáculo para o mundo. As pessoas, ela fica no centro aqui e as pessoas nos observando com um espetáculo, né? Um espetáculo, olhando para a gente com um espetáculo, né? Um palhaço, um circense. Que a Bíblia fala que as pessoas nos veem como um espetáculo, como um circense, como um palhaço, né? A Bíblia que está falando isso aqui. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. 1 Coríntios 4, 3. Aqui. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, vivemos a ser um espetáculo. Vivemos a ser um espetáculo para o mundo, um palhaço, né? Assim, a gente vai no supermercado e a gente vive um espetáculo, né? Pessoas nos observando como um espetáculo, uma atração, né? Uma atração aí. Sai na rua e vive a atração das pessoas, né? O espetáculo, né? O palhaço, né? Aqui, ó. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, viemos a ser um espetáculo para o mundo, um circense, um palhaço para o mundo, né? Uma distração para o mundo, um teatro para o mundo, né? Nós somos loucos. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós desprezados. Até agora estamos... Então, nós somos um espetáculo para o mundo aí, tá? Então, quem vem para Cristo tem medo de ser espetáculo para o mundo. Mas o mundo nos considera um espetáculo, um circense. Espetáculo também, lá no Coliseu lá. É a distração das pessoas. Então, vamos lá, covarde. Mas os covardes, os incrédulos, os ímpios, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidades sexuais, os que praticam feitiçarias, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, tá? Porque já estão mortos atualmente, agora vai ser a morte eterna. Aqui, então vai ter mais gente que vai lá, no dia da condenação, vai ficar fora lá, tá agitado lá. Você é um cão, aqui, ó o cão, o cachorro. Por que ficam os cães, os cachorros, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos que amam praticamente. Então os caras ficam de fora, os cães, os feiticeiros. Livro da condenação. Então, no livro da vida, já mostrei aqui, o 3.5, então tem mais relação ao livro da vida aqui, 3.8. Agora o livro da vida, 13.8. 13.8. Aqui o livro da vida. Vai estar aberto lá, vou mostrar que o nome deles não estão escritos no livro da vida, e por isso não tem direito de entrar no reino dos céus. 3.8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então não está lá, não tem direito não. 17.8, 17.8, vai falar aqui, 17.8, tá assim: a besta que você viu era e já não é, ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ele era e agora não é, e entretanto virá. Agora aqui, o Filipenses 4.3, livro da vida, vamos lá. Filipenses 4.3.
Que ajude, pois lutaram ao meu lado por causa do Evangelho. Clemente, os meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Os obreiros aqui ajudaram ao apóstolo Paulo, que é Ebódia, também esse título, o Clemente, aqui os obreiros, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Agora, Lucas 10, vai falar do livro da vida aqui, tá? Isso falou do livro da vida. O 10 e o versículo, o 10 e o 20, o 10, qual que é? 10, pega aqui Lucas 10, rapidamente. Glória a Deus. 10, o versículo, um minutinho só. 10, versículo, vou falar aqui. Aqui, ó. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas do sábio que um pouquinho antes. Respondi: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegra-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu, que é no livro da vida, tá? Então tem mais aqui, Lucas 10, 20. Então tem isso aí. Agora, esse é o livro da vida. Vamos continuar isso aqui. Glória a Deus. Ó, esse versículo 12 aqui rendeu bastante, hein? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Já mostrei aqui as obras dos ímpios, aqui, as obras que vão ser julgados. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. É a segunda morte por quê? Porque já estão mortos simplesmente. Aí vai receber a morte eterna, a separação eterna. Glória a Deus. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, tá? Aquilo da vida que eu já mostrei aqui. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para os irmãos aqui. O 14 e o 15. A morte e o inferno são lançados no lago de fogo, o juízo de Deus chega ao fim. O lago de fogo é o destino derradeiro de tudo aquilo que nos é pernicioso. Satanás, a besta, o falso profeta, os demônios, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não foram registrados no livro da vida, porque não colocaram sua fé em Jesus Cristo. A visão de João não permite áreas duvidosas no julgamento divino. Se através da fé não nos identificarmos com Cristo e não o confessarmos como o Senhor, não haverá qualquer esperança, nenhuma segunda chance e nenhum outro apelo, tá? Então não vai ter chance lá no branco não, tá? Agora eu me arrependo. Não. Já era. Subiu não, desceu. Subiu os crentes, vão descer. Glória a Deus. Vamos agradecer isso daí, irmão. Tô no branco aí, vai ser lá. Perceber até o fim, irmão. Vai valer a pena aqui. Deixa eu ver se eu alguma coisa aqui. Muita coisa que eu passei. Tá bom, agora já tem bastante. Não deixa muito estendido, não. Vai valer a pena, ó. Chega final de ano aí, véspera de ano novo, Natal, vai ter os itens aí, muita cachaça, muita caipora, caipirinha, muita fornicação, sexo, tudo. Já tem o ano todo, mas carnaval ano que vem também, né? A pessoa pegando a carnalidade aí, prostituição, fornicação, roupa de mulher prostituta, sensual, pode essas coisas aí, não, pode desde a mocidade. 1 Timóteo 2, 22. Vai valer a pena perseverar até o fim. Vamos agradecer o seu Deus por isso tudo aí. Que Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Pai amado Senhor, que o Senhor deixou aqui, nós vendo isso pela tua palavra. O Senhor mesmo disse, Pai, lá em Mateus capítulo 16, também Marcos capítulo 8 e Lucas capítulo 9. Que o que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que dará o homem em troca da sua alma? Aquele que quiser vir seguir o Senhor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Devemos uma vida abnegada, dizer não aos desejos carnais, egoístas que nossos membros, para servir uma abnegada, como o apóstolo Paulo diz para o Senhor em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado e não vivo eu. E a vida que eu vivo no corpo, eu vivo na fé do meu Senhor e Salvador, que me salvou. Então, queremos dizer, ver uma vida abnegada, morrer para as vontades egoístas da nossa carne,
para viver por Senhor, Senhor. Não praticando a fornicação, fugindo das bebedeiras, das farras, que os ímpios fazem, Pai. Nós somos servos do Senhor, não somos servos do pecado, não. Por isso eu te peço, Senhor, nos fortalece a cada dia, exponencialmente, que essa palavra venha chegar ao máximo de pessoas possível, aos meus irmãos, venha consolar eles com essas palavras, dizendo para eles que vai valer a pena perseverar até o fim, Pai, que é alimento para a nossa alma. A Bíblia diz que nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra da boca. Peço que fortalece meus irmãos através dessa palavra, liberta também do engano, da mentira, do mundanismo, das roupas de prostitutas aí, roupas que transmitem sensualidade excessiva, luxúria, desejo ficam intensos, que as irmãs vestem roupas com pudor, mulheres que tenham pudor, que tenham vergonha, mulheres que são com discrição, não com roupa de prostituta, meus irmãos também que não vêm se entregar à fornicação, ao sexo solteiro, que vêm fugir da imoralidade, resistir o diabo e fugindo da prostituição. Pai, eu peço que nos dê um dia na Tua presença, em comunhão com o Senhor, através da Tua palavra, para nós ir percebendo até o fim, e sendo preparado, tendo a sua segunda vida preparado, lendo a palavra, ficando exposto a pregar a sua palavra, meditando nela, pregando, evangelizando, para que o Senhor não venha nos pegar dormindo, não venha nos pegar, nos visitar como um ladrão. Porque eu só vou vir como ladrão para aqueles que estão entorpecidos pelo mundo, para aqueles que estão na etagem mental, para aqueles que estão na lástima, vai pegar isso aí, estão dormindo espiritualmente aí, vai vir como um ladrão, de surpresa, de uma forma indesejada, inesperada, mas não para aqueles que estão vigiando, vigiando, como diz a tua palavra lá, vigiar e orar, que não intenção. O espírito está pronto, mas a carne é fácil, Deus está vigiando todos os dias, como diz Pedro também, na sua primeira carta, de Pedro, primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. O vosso adversário anda de redor, fugindo como lembro que não pode se entregar. Possamos estar vigilantes todo o tempo, tampando as brechas, fazendo a tua obra, para o Senhor proclama o melhor do arrependimento. É o que te peço conosco, em nome de Jesus. Amém. Olha, não, tem encerrado a hora aí, palavra do Senhor, fique na vez do Senhor, viu? Vai valer a pena, viu? Persevera até o fim. Glória a Deus.